Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do Rafa's Prevcast. Se você já teve algum problema com o INSS, se você é estudante de direito, advogado, fique aqui com a gente após a vinheta que hoje nós recebemos uma convidada mais que especial. Aqui traduzimos o juridiquês, compartilhamos experiências reais, tentamos traduzir o tema para ficar menos burocrático e mais humano. E também, até porque, Rafa, o direito previdenciário, antes de tudo, ele é sobre vidas, né? E hoje, como você já disse, trouxemos uma convidada mais que especial e que ele entende muito sobre esse assunto que é da área do direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, Gra. Obrigada, muito feliz em estar aqui com vocês para compartilhar, né, conhecimento, aprendermos, isso é muito bom, muito gratificante. Gra, vamos fazer um trocadilho aqui então, né? Já que tem aquele ditado, quem é você na fila do pão, nos diga, já que você é uma advogada que está há muito tempo aí lidando com o INSS, quem é você na fila do INSS? Pois bem, meu nome é Gracilene Ramos, eu tenho 42 anos e já atuo no direito há mais de 11 anos. Eu nasci em São Francisco e vim para Montes Claros quando era criança ainda. E quando por volta dos meus 26 anos, 27 anos, fui fazer direito. E hoje você tem um escritório que atua nessa área, como é que é a atuação do seu escritório hoje em dia? Temos sim. Nós temos a Sá Oliveira e Ramos, né? Somos novas, na verdade, nós nos unimos há cerca de 8 meses a 1 ano, estamos lá. Trabalhamos com direito tributário, que são minhas colegas, né, que atuam nessa área, e eu com direito previdenciário. Atendemos também o direito de família, mas minha área, direito previdenciário. Gra, você falou que você veio de outra cidade, assim como eu e Fábio, né? Eu vim de Sim, Patins, sim. Fábio lá de Francisco Dumont, de Covancas, né? E conta pra gente como é que foi entrar no direito, como que o direito entrou na sua vida, na verdade? Gente, eu costumo dizer que, assim, o direito me escolheu. Porque eu nunca fiz um plano de fazer, nunca tive planos de fazer direito. Tem pessoas na minha família, né, que são da área, mas eu nunca tive esse sonho de fazer direito. Eu prestei vestibular, por acaso, né, trabalhava numa ótica e minhas colegas de trabalho, elas iam prestar um vestibular no domingo e na sexta elas estavam fazendo a inscrição e eu vamos fazer. Tinha um tempo que eu já não estudava mais. Tive uma certa resistência e elas acabaram fazendo a minha inscrição. E para minha surpresa, no domingo eu fui fazer, não estava estudando, e para minha surpresa eu fui contemplada com uma bolsa de 50% pela Soibras, na época. Só que no curso de serviço social. Só que ocorreu que naquele ano não formou turma, e eu já tinha pagado, eu paguei o semestre todo. Aí não formou turma. A instituição, na época, falou, não, escolhe outro curso, verifica onde você fica bem, e aí você pode fazer o seu curso. Né? E eu fiquei 1 semana no curso de farmácia, assim, todo respeito pelos profissionais da farmácia, mas não era para mim. E fiquei um tempo na enfermagem, nossa, assim, tem que ter muita coragem. E aí, posteriormente, eles falaram, olha, tem um curso de jornalismo e temos direito. Jornalismo era acredito que era no São Luís, acredito que seja até hoje lá, e tinha direito no centro. E eu já trabalhava no centro, né? Trabalhava na ótica, trabalhava lá. Falei, não, vou pro direito primeiro. E quando eu cheguei, eu me apaixonei pelo direito. E não quis outra coisa. Eu não sabia, de fato, em qual área eu iria atuar. Mas eu sabia que ali era o meu lugar. Eu sabia que a partir dali ia sair alguma coisa boa. Foi que identificou. Justamente. Então, eu fiquei. E tô aqui, né? Até nos dias de hoje. E como é que foi a sua trajetória na faculdade? Você fez estágio? Você teve alguma experiência profissional durante o período que você estava na faculdade? Fez estágio? Ou então você continuou trabalhando na ótica? Não, e eu acho que isso nós devemos levar para a vida, sabe? Inclusive os estagiários lá do escritório, e pessoas que me procuram, que estão começando ou que estão estudando, né? Eu penso o seguinte, que uma vez que você se dedicou, você fez algum curso, seja em qualquer área,
seja no direito, farmácia, medicina. A partir do momento que você fez o curso, terminou, vá atuar na área que você escolheu. Porque senão passa, porque senão seu sonho dorme. E adormecido fica ali parado. Isso é muito triste, porque o tempo passa. Assim, nunca é tarde, mas você pode deixar de viver muita coisa. Então, durante o meu curso, eu fui muito feliz. Eu tive, assim, colegas maravilhosos. Nossa, eu curti muito meu curso. Sempre fui muito estudiosa, foi muito difícil. Eu sou mãe, né? E na época, minha filha contava com 7 anos de idade, mais ou menos essa idade. Então, eu sofria muito, porque eu saía às 6h30 da manhã de casa para trabalhar. Saía da ótica às 18, 19 e ia para a faculdade. Eu só retornava às 23h30. Então, muitas vezes eu saía, deixava minha filha dormindo e chegava, minha filha estava dormindo. Isso doía, era terrível para mim, porque eu olhava para ela e falava assim, nossa, eu tô perdendo tudo. Não tô vendo minha filha, eu tô perdendo tudo. Só que eu queria oferecer algo a mais para ela, aquilo que eu não tive oportunidade. Meus pais maravilhosos, deram tudo dentro da possibilidade deles, né? Que eu venho de uma família muito, muito simples, muito humilde, mas, assim, de pais honrosos, maravilhosos. Mas eu queria ofertar algo a mais para ela. E eu me recordo de uma vez, assim, que eu acho, assim, eu gosto muito, uma lembrança muito boa que eu tenho. Que eu cheguei em casa muito cansada, já era por volta de umas 11h30, né? E aí eu olhei para ela, entrei no quarto dela, olhei para ela, ela estava dormindo. E veio aquela culpa, aí eu fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, tinha um bilhetinho, uma cartinha dela. E eu lembro, assim, com clareza, as palavras, sabe? Ela falava assim, no bilhete tinha, vai mamãe, você que é mulher, você que é maravilhosa, vai Nossa. fundo. Gente, isso me fortaleceu de tal forma... Te deu mais forças pra continuar, né? Justamente, assim, gente, meu Deus do céu, eu tô fazendo certo, eu tô acertando, o caminho é esse. Então, assim, durante a faculdade, eu tive essa dificuldade, né, que é da maternidade, e a falta de dinheiro mesmo, sabe? Porque todo estudante, ele é bem duro, né? Então, E assim, tudo é muito caro, né? tudo muito caro. Você tem que comprar livro, você tem que ir para congresso, você tem que pagar seu lanche, Transporte. você tem que pagar transporte. Então, assim, é duro, mas é possível. E é possível de forma gostosa, de forma boa, para viver mesmo aquele momento. E estágio você fez durante a faculdade? Você se formou, já foi trabalhar com a AB? Como é que aconteceu? Fiz estágio. Eu fiz estágio na própria faculdade, tinha um núcleo de práticas jurídicas, e foi ótimo, porque serviu muito para a minha prática. É diferente, eu não posso dizer que é a mesma coisa, que de fato não é. Lá no núcleo nós recebíamos casos mais na área da família, né? Mas foi de grande valia. De fato, nos prepara. Então, é algo que nenhum estudante pode deixar, pode abrir mão. De fundamental importância. Eu fui muito feliz nessa parte. Eu conheci você na faculdade, nós fomos colegas de faculdade, né? Fomos dupla também no NPJ. Com base nisso, nasceu uma grande parceria profissional do podcast, mas também da vida mesmo. E Gracilene também é uma dessas pessoas que eu conheci ainda na faculdade, né? Eu tava no estágio e eu, lá no escritório, conheci ela atuava já com direito de família e direito previdenciário, era um escritório de direito previdenciário, por isso que eu digo que tem muito tempo que eu tô no direito previdenciário. E aí, eu lembro que Gra foi uma das primeiras pessoas que olhou pra mim e acreditou em mim. Tem um caso Esse engraçado. tem potencial. Tem um caso engraçado que é de um cliente, né? Que ela ia atender. E aí ela me ligou e falou assim, Rafa, eu não estou no escritório, você poderia atender? Você pode fechar o contrato aí, o que você decidir, tá decidido e a gente racha os honorários. Eu tava ali nos últimos períodos da faculdade, e aí eu atendi, eu lembro que na época foi um honorário muito bom, principalmente porque eu ainda era estagiário, né? E a gente dividiu os honorários, e nesse meio tempo eu me tornei advogado. Teve audiência, eu lembro que era um cliente criminal, porque eu fiz a minha segunda fase no criminal, atuei nos primeiros anos da advocacia no criminal, e com o passar dos tempos, fui eu que fiz a audiência e fiz as alegações finais, inclusive alegações finais orais, né? Nesse caso, eu lembro que era um caso também de grande repercussão. E aí foi nesse contexto que eu conheci Gra. Tô falando isso para poder falar até com as próximas pessoas que virão, que sempre virão aqui pessoas que são amigas, pessoas que fazem parte, né, do dia a dia, pessoas que a gente confia, assim como a parceria que nós temos há muito tempo. Né, Gra? Você se lembra disso, Gra? Eu me lembro, bastante clareza.
Eu recordo que quando eu cheguei no escritório, estava a Rafa lá e eu olhei para ele e falei, nossa. Eu falei, menino, eu falei, esse menino, esse garoto tem potencial. E aí eu dividi com minhas colegas também, na época, sabe? Porque extremamente dedicado, muito dedicado. Ele ia atrás, ele queria saber, ele queria conhecer. Então, assim, ele não ficava ali no arroz com feijão, né? Como diz popularmente, não. Ele queria sempre mais. E aí, quando apareceu esse caso, um cliente... eu não estava no escritório, o cliente me ligou. Aí eu falei, não, pode ir para o escritório, alguém vai te atender lá. E aí, já de imediato, liguei para Rafa. Rafa, meu cliente vai chegar, atende ele aí. Ele atendeu, fechou o contrato. E assim, ele movimentou o processo todo. E quando foi para sentar, foi audiência de Audiência de instrução e instrução. julgamento. Isso. E aí, quem fez a audiência foi ele. E fez tudo direito, fez, nossa, abrilhantou, né? O juiz, na época, era o doutor Reginaldo. Isso. Nossa, parabenizou. Falou, não, doutor. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, esse é Eu lembro que foi um processo que teve repercussão orgulhosíssima. e nós Sim. pedimos para poder liberar as armas do cliente, você lembra? Armas Sim. pesadas e a gente teve que andar Eram com essas armas armas. de uso restrito. Uso restrito, exatamente. Isso. Foi maravilhoso, foi... E aí a gente entra naquela conversa que você estava perguntando das experiências, né, Experiência. Fábio? A gente já tratou aqui Essas das são uma das experiências. experiências, né? Histórias boas pra contar no direito previdenciário. sem contar que o nosso carro quebrou, né? Ainda Nós teve isso. falamos Ainda teve isso que o carro quebrou. São os perrengues, né? Mas você Passamos alguns perrengues. Perrengues do dia a dia Mas do foi advogado. válido, foi muito Sim. bom, porque serviu para solidificar a nossa amizade, Sim, exatamente. né? Porque, além do profissional, nós somos amigos, então isso é muito bom. A partir de qual momento que você entendeu que você se identificou com a área do direito previdenciário? Bem, eu conheci uma senhora muito humilde, da região ali de Mirabela, e aí eles eram de fato muito humildes, não tinham condição de nada, assim, uma casa assim, extremamente pobre, mas assim, de coração maravilhoso, sabe? Inclusive foi até minha sogra que me apresentou ela, porque minha sogra também, ela se comoveu, sabe? Ela se importou com a situação que aquela família estava vivendo. E aí, quando ela me procurou, né, através de minha sogra, ela me relatou que ela já tinha tentado se aposentar, não teria conseguido nem ela e, na época, nem o marido. Ela já com mais de 65 anos, ele com mais de 70 anos, e os dois passavam sérias privações. Não tinha. E eu não tinha experiência nenhuma na área. Imediatamente eu procurei um colega, né? E ele se dispôs a me ajudar. Só que esse se dispôs, infelizmente, gente, o processo ficou mais de um ano engavetado. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu perguntava e ele falava, tá andando, vai dar certo, E por fim, quando eu falei assim, não dá mais. Pedi a documentação para ele. Ele me devolveu a documentação. Tinha, de fato, entrado com o processo, né, administrativamente. Todavia, eles colocaram tão somente RG e CPF no pedido administrativo. Então, eu fiquei assim, gente, como é que pode? E a partir daí, eu falei, não, eu preciso estudar. Eu preciso fazer direito. Então, foi a partir daí. Aí, eu fui estudar, eu fui procurar. Conseguimos o benefício para ela, eu consegui fazer. Poderia ter feito de uma forma melhor, mais célere, mas infelizmente, né? Infelizmente eu não tive o retorno que eu imaginava que eu teria com esse meu colega. E tá tudo certo, tá tudo bem, porque serviu para que eu ingressasse na área. E eu descobri que eu poderia ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Porque o direito previdenciário, ele nos possibilita fazer o bem de tal forma que, assim, não dá nem para mensurar, sabe? A maioria, grande maioria dos clientes, principalmente no que tange ao rural, eles choram, sabe? Se emocionam. Então, isso não tem valor que pague. Não tem. Doutora, a senhora trabalha de graça. Não, meus queridos, eu trabalho e eu recebo muito bem pelo meu trabalho. Só que o valor maior
é isso, é o sorriso do cliente, a alegria do cliente, é ver ele de alguma forma sendo atendido pelo nosso Estado, né? Atendido por algo que estava sendo negado. Elevando dignidade, né, para essas pessoas. Justamente, é essa palavra, dignidade. Então, isso nos faz muito bem, né? Muito bem. E foi a partir daí. Aí eu não parei mais. Eu descobri que era bom. Quando você descobre que é bom, aí você vai embora. Identificou. É. E você lembra de outra história que você teve, assim, que te marcou na advocacia, que marcou a sua trajetória na advocacia, já que nós estamos falando o tempo todo que a gente leva dignidade, né? Nós servimos aqui como instrumentos de transformar mesmo a vida das pessoas. Sim. Eu tive um cliente, isso foi bem no iniciozinho da carreira, sabe? Criminal. Porque assim, gente, quando você forma, não se enganem, estudantes, não se enganem. Quando você forma, você é previdenciarista, você é criminalista, você é tudo. Trabalhista, tudo. Assim, você só pula o tributário, que até os dias de hoje eu não vi, não. Mas o resto, você encara tudo e vai. Então, assim, naquela época, eu recebi uma pessoa no meu escritório, era uma senhorinha, e aí ela me contratou para fazer uma revogação de prisão para o filho dela. Ele havia sido preso, estava próximo do Natal, e para ela estava muito difícil, muito difícil. Foi, na época, acho que era tráfico de droga, isso. E aí eu cobrei um valor e ela falou que ok, e que eu fosse buscar na casa dela. Ela não tinha condição de pagar nem o ônibus. Ela foi a pé e ela não tinha condição de pagar. E eu, não, tudo bem. Ela me passou o endereço, eu fui. Quando eu cheguei lá, na casa dela, eu fiz o pedido de revogação de prisão, despachei com o juiz. E aí, o juiz me garantiu, não, doutora, vamos expedir alvará, pode aguardar que aqui... E a situação dele realmente dava, era tranquila, não era coisa de outro mundo. Então, eu fui na casa receber. Quando eu cheguei na casa dela para receber, gente, ela estava cozinhando no fogão a lenha, macarrão. E só tinha macarrão. E não tinha outra coisa. E eu lembro que ela me entregou um bolo assim de dinheiro. E meu coração ficou assim, meu Deus, como é que eu pego esse dinheiro? Será que eu cobro? Será que eu não cobro? Será que eu cobro? Será que eu não cobro? Ela tá sem gás, ela tá sem comida, ela tá sem arroz, ela tá sem feijão, ela tá sem nada. Senhor Jesus, e agora? Só que assim, eu pensei assim, gente, eu estou trabalhando. Eu preciso de receber. Aí eu peguei, sabe? Assim, peguei o dinheiro, recebi, agradeci. E antes do dia 24, o filho dela chegou em casa. Então, assim, eu cumpri meu papel, foi algo que me marcou demais, sabe? Por saber, assim, quantas pessoas que sofrem, né? Não só aqui no nosso município, mas no Brasil todo, no mundo todo. E aí, posteriormente, essa família, né, continuou sendo meus clientes. Aposentei a mãe, aposentei o pai, aposentei todo mundo. É aquela história, né? Estão todos felizes, né? A gente começa aposentando um, depois a gente pega, aposentou 5 pessoas da família. Então é isso, foi muito bom. Muito, muito bom. Sabe? Tive um outro caso também bastante interessante, que era um senhor, ele era um mecânico de máquinas pesadas. E aí, ele trabalhou durante a vida inteira para a empresa. E aí, todas as vezes que a gente solicitava os PPPs, eles mandavam errado. Eu pedia para corrigir, que fosse corrigido em algum campo, era uma aposentadoria especial. E aí, eles não faziam, ou retificava de forma errada. Então, era retificação em cima de retificação. Aí, chegou num ponto que não dava mais. E a empresa falou que não ia fornecer mais. Aí, o que eu fiz? E essa luta durou muito tempo, foram pelo menos 4 anos, sabe? E já tinha ido para o judicial para verificar se eu conseguia aposentá-lo, fazer com que a empresa fornecesse, mas não deu certo. Aí, ajuizei uma ação na Justiça Trabalhista, uma RT, e aí a empresa forneceu os PPPs da forma que eu pedi. E passado 4 anos, aí deu tudo certo. Então, quando eu entrei novamente com o processo do cliente, o cliente já nem sabia mais. Ele realmente não sabia. Porque ele estava cansado, sabe? Ele estava realmente cansado e ele estava desacreditado. Então, algo que a gente não pode fazer é desacreditar. Nós, enquanto profissionais, a gente não pode desacreditar. Sim. Salvo quando você já, né, já fez já usou de todos os recursos possíveis e não tem direito, então você fala assim, não, aqui não dá.
Mas aí, depois desses longos 4 anos, aí a gente conseguiu. E assim, ele ficou muito feliz. Aí aquela história, né? Aí você entrega para o cliente, ele chora. Ele fala, nossa, doutora, não esperava. Senão, mas eu sei que não. É Isso é isso. interessante porque nessa área que a gente atua, que é do direito previdenciário, são histórias bem marcantes. E querendo ou não, a gente encontra muito desafio durante o tempo aí que a gente atua. Inclusive, Gra, tem algum desafio? Com certeza, né? Vários desafios. O que você pode assim, citar para a gente que você já teve de desafio ao longo da sua experiência na advocacia, principalmente na área de previdência? Que hoje a gente lida com várias coisas, né? De rede social, de um documento faltando, de um cliente que você não consegue contato. Qual que desafio que você pode trazer para a gente que você encontra? Assim, nos dias de hoje, tá tudo muito modernizado, né? Tudo é digital. Então, assim, a internet chegou e as pessoas falam, olha, chegou para todos. Mas na realidade, eu não acredito que tenha chegado Nem para todos, né? todos, né? Porque tem pessoas que realmente elas não conseguem, elas não sabem enviar um documento, elas não conseguem lidar com esse mundo digital, né? Eu falo no que tange aos nossos clientes, que na maioria das vezes é aquele senhorzinho lá da roça, que lida com o gado, com a enxada, com o porco, com a galinha. Então, ele não sabe. Então, de fato, é uma dificuldade muito grande, Sabe o que eu né? percebo? Essa questão de redes sociais, de internet, é que as redes sociais, elas são muito intuitivas. A pessoa, para poder usar o Instagram, o Facebook, qualquer uma outra rede social, ela não precisa de ter muita informação. E as ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, INSS, até o próprio PJE, Pro que a gente utiliza, eles exigem dos usuários um conhecimento a mais profundo. Então, assim, apesar de que algumas pessoas têm acesso à internet, né? Muitas pessoas elas não são letradas para poder lidar com Sim. isso, né? Por exemplo, é um exemplo muito prático que acontece, a gente vê todos os dias no escritório. Às vezes a pessoa posta uma foto lá no Instagram, a foto tá linda, tá maravilhosa. Aí manda pra gente uma foto do documento, o documento não tá legível, porque a pessoa não sabe manusear o CanScanner, por exemplo, que é um programa. Aplicativo. Então, assim, é muito pouco intuitivo, né? Essas plataformas do governo, Sim. diferente das redes sociais, por exemplo. Mas então, além dessas dificuldades, quais são as outras dificuldades que você vê assim, na área previdenciária que, Hum. que a gente pode trazer, sabe, para os nossos ouvintes? Assim, eu vejo que diretamente na área previdenciária, eu vejo que nós temos dificuldades mesmo na hora de quando somos contratados. O cliente, na maioria das vezes, ele não leva a documentação correta, né? Então, assim, por vezes demora para entrar. Outras vezes o cliente, ele muda a senha do meu INSS. Gente, há cerca de uns 3 meses eu tive um cliente que ele alterou a senha pelo menos umas 4, 5 vezes, não sei. Aí você pergunta, o cliente fala que não sabe o que é. Então, assim, é complicado por isso. Mas, ao mesmo tempo, existe ferramentas, né, que dá para a gente contornar isso aí. Mas os desafios hoje, o que eu vejo mesmo é esse. É mais esse contato com o cliente, é de dar, é de entregar, né? No escritório mesmo, a gente costuma fazer o seguinte, olha, nós vamos dar entrada no seu requerimento, todavia, o senhor tem que disponibilizar toda a documentação. E aí, para que o cliente não fique ligando toda semana, e aí, doutora, como é que tá? E até mesmo o advogado, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Então, a gente toma esses cuidados. Então, acho que é um dos desafios. É interessante que você comentou, Rafa, sobre rede social. Eu acho que um dos desafios também que a gente encontra, né, talvez seja um pouco a dificuldade de lidar com algumas questões no meio social, na rede social. Hoje tem Sim. várias redes sociais e, querendo ou não, tanto a profissão nossa quanto outras profissões exige muito você estar bem nas redes sociais. Talvez por trás, ninguém sabe, né, dos bastidores, como tá a situação nossa. Mas na rede social tá tudo muito bom, tudo muito bonito e talvez junta muita sobrecarga,
nessa questão nossa do trabalho, vem também a questão da rede social. E, inclusive, eu vi até um vídeo esses dias da minha gestora de conteúdo, Eugênia, inclusive, quero até exaltar o trabalho dela, ela falando que a internet criou um mundo muito perfeito, só que a vida real, ela não é feita de filtros. Ela é feita de um processo, tem todo um procedimento. Então, talvez você tá ali, nem sempre você acorda disposta, né, a gravar um vídeo, Sim. a ligar para o cliente e falar assim, bom dia, o senhor tá bom, mas você tem que mostrar que você está bem, você tem que dar o seu melhor todo dia. E talvez essa seja uma das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Eu digo isso por experiência, que ano passado até adoeci por causa de algumas sobrecargas. Só que, se perguntar, muita gente não sabe, porque na rede social a gente mostra o nosso trabalho da forma correta, a gente acorda de manhã, dá um bom dia, mostra um café, a gente vai na academia, a gente dá o nosso melhor, só que por trás ninguém sabe. Então, talvez essa seja uma das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. E a rede social é assim, é todo dia você mostrando alguma coisa, é você mostrando o seu serviço, é você mostrando o seu dia a dia, mas cada um sabe no interior o que você passa, o que tem dentro da sua vida, dentro do seu escritório. E é até engraçado, né? Eu fiquei afastada, eu trabalho na área da INSS e fiquei afastada pela INSS por questões de saúde, né? Mas a vida é assim, é uma das dificuldades que a gente vai superando a cada dia. Isso é importante porque existe, principalmente dos profissionais que estão iniciando, uma presença firme, né, nas redes sociais. Então, assim, hoje em dia, mudou o perfil do advogado. Eu acredito, forma, né? A forma, exatamente. Como fazer direito. Quando você formava há 10 anos, você precisava alugar uma sala, comprar uma placa e colocar ali e, de repente, fazer alguns cartões. Hoje em dia já mudou. Aquele advogado que está iniciando, ele consegue captar clientes, né? Captar pessoas ali para poder comprar o seu serviço através das redes sociais. Sim. E é cruel, chega a ser cruel, né? O quanto que isso existe. E talvez é importante a gente trazer essa realidade, né? Esses bastidores aqui para o nosso segurado. O que acontece? Eu tenho uma resistência muito grande quanto à rede social. Não tenho Instagram. E eu tive uma época de Facebook. E lembro que participando de congressos, né, de alguns eventos na OAB, postei algumas fotos e eu não sei se era um ex-cliente, não recordo, ele comentou a minha foto, falou, doutora Graciele, me chamou de Graciele também, doutora Graciele, a senhora tá muito bonita, mas a senhora podia vir pagar fulana de tal, que a senhora não pagou até os dias de hoje. E eu fiquei extremamente, assim, arrasada. Primeiro, que eu não sabia de quem se tratava. E segundo, eu não vi a postagem primeiro, sabe? Uhum. Quem viu foram... Meus colegas viram e começaram a ligar. E uma colega, assim, muito generosa, aí ela tomou a liberdade, foi atrás dele, chamou ele, conversou, explicou que incidia em crime, que ele não podia fazer aquilo. Ainda que fosse verdade, o que de fato não era. Mas, assim, a partir daí... eu tomei uma resistência gigantesca. Só que, nos dias atuais, você não tem como sobreviver em profissão nenhuma sem rede social, sem o mundo digital. É importante dizer que, assim, você foi vítima de uma fake news, né? Sim. E você não tinha nenhum problema com isso não e, de repente, tinha. foi afetada com isso. Só pra gente dar segmento aqui, eu queria, já mudando de assunto, né, Sim. falar sobre quais são os erros que você identifica lá no seu escritório que os segurados cometem, os principais erros quando vai requerer um auxílio-doença, aposentadoria, os motivos pelos quais os benefícios são indeferidos. O que você identifica lá no seu escritório? Na realidade, depende muito de cada benefício, né? Mas a maioria das vezes é a documentação. Se é um auxílio por incapacidade temporária, talvez a pessoa tá ali, ela tem um problema no rim, ela faz uma hemodiálise, ela faz alguma coisa, mas ela leva exames da coluna, né, de pressão, de sangue. Ela não leva propriamente o exame que ela necessita para a comprovação daquela doença, daquela enfermidade. Às vezes, eles faltam documentação simples. Ou, quando se trata de uma aposentadoria, talvez o CNIS carece de alguma alteração, de alguma retificação. Na maioria das vezes, quando o segurado
ele entra sozinho, sem a ajuda de ninguém, ou de pessoas que não têm a devida experiência, ele acaba tendo seu benefício indeferido, por alguma inconsistência na documentação que ele apresentou. Sobre essa Né? questão do documento de solicitar, acho até engraçado que quando a gente mexe com benefício rural, geralmente a gente pergunta para os clientes, né? O senhor tem um documento da terra? Tem não. Tem isso da terra? Não tem não. Mas o senhor não tem uma sacolinha ali pendurada? Uma sacolinha do supermercado ali guardada? Uma pastinha? Eu tenho. Então, assim, é toda uma forma de conversar com o cliente, de solicitar um documento ou outro. Tem um documento ali que tem um pessoal da zona rural que guarda ali numa sacolinha de supermercado, numa pastinha. Ou procura ali, você vai achar um documento ali. Aí vai trazendo uma documentação ou outra. Geralmente, eu peço o cliente para levar essa pasta. Aí sou eu quem vejo o documento e vou avaliar o que serve e o que não serve. Às vezes tem um batistério lá do primeiro filho, do segundo filho. Isso vai servir como prova, né? Prova. E, além disso, outra coisa que é interessante a gente falar são as questões dos jeitinhos, né? Às vezes, as pessoas que não têm formação jurídica, que dão entrada nos benefícios, muitas vezes, né, cria pra gente um obstáculo. Ainda nesse assunto sobre trabalhadores rurais, muitas vezes as pessoas procuram CRAS, procuram pessoas que dão entrada e que não têm conhecimento técnico e acabam fazendo pedido de um BPC, quando na verdade é alguém que tem direito a uma aposentadoria rural, a um auxílio-doença rural. Isso acaba, ao invés de ajudar, criando um empecilho, né, para nós atuarmos. O que acontece? Eu tive um caso, é bastante recente, essa minha cliente... Quando ela me procurou, ela explicou, foi a irmã dela, né? Encontrei com a irmã dela no banco. Aí a irmã dela me perguntou se eu era advogada. Falei que sim, se eu atuava na área previdenciária, sim. Aí ela me passou a história da irmã dela, que a irmã dela já vinha há muito tempo tentando se aposentar, mas não conseguia. E aí me levou a documentação. Chegando, eu descobri que o benefício dela foi indeferido porque ela tinha tido uma filha em 1981 e... Naquela época, quando ela foi registrar, ela colocou no registro da filha que ela era vendedora. E essa filha ela teve em Belo Horizonte. Mas acontece que ela foi passear em Belo Horizonte, teve a bebê, aí ela trabalhou um dia como vendedora e eles decidiram por isso, tinha na CTPS dela, foi o que ela levou para registrar, colocar que ela era vendedora, em 81. Então, quando ela foi requerer sozinha, né? Com auxílio do CRAS, infelizmente, não tem profissionais preparados para isso. Muitos CRAS, né? Alguns CRAS têm sim né? profissionais, não são todos. Mas, infelizmente, alguns CRAS, né, de alguns bairros, principalmente aqui de Montes Claros, a pessoa ela não tem a preparação. Eu entendo, eu sei que não fazem isso por maldade. Eles fazem querendo ajudar, Sim. Né? E aí, o benefício dela foi indeferido. E o motivo, a razão era isso, porque ela teve a CTPS anotada, tinha vínculo, né? E, inclusive em aberto, e ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E aí eu pedi para você, não, mas a senhora tem o documento da terra, a senhora tem prova, a senhora é filiada, o que a senhora tem? Tem alguma DAP, tem o que a senhora tem? Me traz tudo que a senhora tem. É a famosa sacolinha, e de fato veio a sacolinha. E quando, para minha surpresa, de fato ela não tinha nada. Ela tinha o documento da terra, o nome dos pais, e era muito antigo, ok. A certidão da menina dela, nascida em Belo Horizonte, e alguns recibos de compras, mas em nome de terceiro, com as entregas feitas na casa dela, porque lá na região, coloca no nome terceiro mesmo para poder entregar, do vendedor. E aí, eu falei, não, mas vamos entrar. Eu sei que vai ser indeferido na via administrativa, mas nós vamos judicializar. Lembrando que, na maioria das vezes, não é melhor judicializar. Por vezes é melhor você recorrer, né? Você entrar novamente na via administrativa corrigindo os erros. É muito melhor. Você tem que verificar o que é melhor para o seu cliente e não melhor para o seu bolso, como advogado. Eu acho que é até uma questão de ética, de humanidade. Então, o que nós fizemos? Nós foi indeferido, judicializamos. E aí, eu juntei essa documentação e comprovante de energia elétrica que ela tinha. Era o único documento que ela tinha, comprovante de energia elétrica. E aí, as testemunhas que deram conta que, de fato, ela nunca tinha saído de lá, que foi da roça e tudo. E aí, o benefício dela foi deferido judicialmente. E, para minha surpresa, o INSS não recorreu.
Então, assim, fiquei super feliz, porque era um caso que eu pensei assim, gente, é muito difícil, porque as provas são, de fato, muito frágeis. Todavia, deu certo. Aí entra uma questão que a gente estava conversando antes de começar, que é sobre a importância da advocacia preventiva, ou seja, de fazer o planejamento previdenciário, não é isso? Sim, porque você vai ensinar o seu cliente a guardar as provas, Sim. né? Já ensina já cedo o que tem que guardar, né? Sim, vamos fazer um a documento reuniãozinha ali. lá na associação ou no sindicato para ensinar essas pessoas o que elas devem guardar, como é que tem que ser feito. Além Muito das provas de importante. guardar, o que, que elas devem fazer no decorrer da vida? Volta e meia chega no escritório para mim, como chega para Fabiane, provavelmente já chegou para você, clientes que vivem em união estável a vida toda, Sim. nunca se casaram e aí depois o parceiro, a parceira vem a faltar, e aí Tem pra gente é uma dificuldade, luta né? na justiça Sim, poder na comprovar justiça. que houve uma união estável, né? Então é importante essa advocacia preventiva e também fazer o planejamento previdenciário, até também o planejamento do salário maternidade, né? A gente Sim. fala muito isso, porque hoje em dia a gente já tem uma nova alteração, né, na jurisprudência nesse sentido, que a gente consegue planejar, além da pensão, além da aposentadoria, o salário maternidade. Todos os benefícios, né? Hoje em dia a gente consegue Planeja planejar todos os benefícios, até o benefício rural. Todo mundo fala, mas não precisa não, tá na roça. Não, precisa sim, é necessário sim. É de grande valia. Tem que planejar. Que planeja antes e já vai juntando a documentação para quando chegar na momento, data, né? No momento já tá justamente. tudo ok quanto à documentação. É. Então nós chegamos agora no momento mais esperado para você que nos assiste. Inclusive, hoje, antes de gravar esse episódio, eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha para as pessoas mandarem, né, a sua dúvida. E se você está nos ouvindo, você tem alguma dúvida do direito previdenciário, sobre a aposentadoria, sobre o INSS, você pode nos mandar, deixar aqui no comentário do nosso vídeo e também nos mandar por inbox, né? Mas além disso, antes de chamar o Fala aí Segurado, eu queria saber de onde você nos assiste. Comenta aqui no vídeo abaixo de qual cidade você nos assiste. Vai ser um prazer saber, né, quem que nos assiste, de onde nos assiste. Mas então vamos pro quadro Fala aí Segurado, Fábio? Vamos Depois sim. da vinheta. Fábio, nós recebemos uma participação aqui de Sueli, daqui de Montes Claros. Sueli, ela pergunta, ela fala, né, que ela tem 59 anos, que ela nunca contribuiu para o INSS e ainda dá tempo dela se aposentar. Sueli, primeiramente, né, obrigada pela pergunta, por estar participando. Se você já tem 59 anos e você nunca pagou INSS, hoje o requisito para se aposentar por idade é a mulher ter no mínimo 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Você pode sim começar pagando o INSS agora, só que você não vai conseguir se aposentar com 62 anos de idade. Somente depois que você completar os 15 anos de contribuição. Aí sim você vai conseguir se aposentar. Ou então, se você não quiser pagar INSS, você pode tentar o benefício, que é o BPC idoso, aos 65 anos de idade, que muita gente conhece como LOAS. Esse benefício também é no valor de um salário mínimo. A diferença é que não tem 13º. E também tem a questão da renda da família, né? Se você mora com mais alguém que talvez trabalha de carteira assinada ou recebe um benefício. Então, se a renda for alta, infelizmente você não consegue. Mas se você mora sozinha, ou se você recebe, ou se alguém da família recebe uma renda baixa, você pode conseguir esse benefício também no valor de um salário mínimo. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a Sueli, Fábio, que aquelas pessoas que recebem o BPC, elas podem contribuir para poder se aposentar Também, posteriormente. sim, na forma de facultativo, né? Se você vier a receber esse benefício, que é o BPC, né, mais conhecido como LOAS, você pode pagar INSS na modalidade facultativo, porque tem um individual, né? Individual não pode para esse tipo de situação. Você começa a pagar INSS para depois você pedir a conversão do seu BPC para uma aposentadoria por idade. E aí você passa a receber 13º. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Gra, para você responder Sim. pra gente. O seu Cláudio, ele é de Januária. Ele fez o seguinte questionamento. Tentei entrar no meu INSS e estava constando um empréstimo que eu nunca fiz. O que eu faço? Vamos lá, seu Cláudio. O que acontece? No primeiro momento, o senhor deve realizar um boletim, fazer um boletim de ocorrência, né? Para se assegurar. E, posteriormente, o senhor pode, sim, acionar o INSS e relatar desse desconto indevido, e para que ele possa tomar as medidas cabíveis.
de modo que cesse esses descontos. Se porventura esse pedido do senhor não for atendido e não tiver essas parcelas, né, devolvidas, o senhor pode e deve buscar uma assistência judicial, que é um advogado especializado para que o senhor possa ter esse seu direito atendido. Tem uma pergunta aqui de Rosângela, não é minha mãe, mas é de Rosângela Pragrá, que ela não fala de qual cidade que ela é, mas ela diz o seguinte, que ela vive em união estável, mas ela não formalizou a união estável. Ela tem direito à pensão por morte. É aquele caso que a gente acabou de falar aqui, né? A dificuldade que é, né? Isso, exatamente. Explica pra ela, Gra, também, por favor. O que acontece? Na maioria das vezes, tem sim. Claro que vai precisar de atender a alguns requisitos, né? Ela vai ter que estar convivendo com essa pessoa há mais de 4 meses, né? E aí, para configurar, de fato, uma união estável e, a partir daí, ela fazer jus a esse benefício. E claro que não é de forma vitalícia, que hoje já não existe mais de forma vitalícia, mas a maioria das vezes tem sim. Tem que ser estudado caso a caso. O importante é a senhora procurar, né, uma ajuda, uma assistência especializada na área para verificar qual vai ser qual vai ser aplicado a seu caso, né? Se a senhora tem 4 meses, se tem 2 anos, se tem 15 anos, tem também o requisito quanto à idade, o que vai ser determinante ao tempo que a senhora vai receber esse benefício de pensão por morte. Aquelas pessoas, aquelas dependentes que têm mais de 45 anos, é importante esclarecer que elas têm direito à pensão vitalícia, exatamente. Somente neste caso, isso, né? Vai ter outros casos que tem uma tabela, né? Que o próprio INSS disponibiliza, vai depender da idade da pessoa. Vai depender da idade. Então... tem outra pergunta aqui, se você puder responder, Rafa. Oi, eu sou o Lucas, de BH. Recebi uma carta dizendo que meu benefício foi suspenso por suspeita de irregularidade. Nem sei o que está acontecendo. E agora? Lucas, primeiro, obrigado por participar. A gente precisa entender primeiro qual que é o seu benefício. É um BPC? É um auxílio-doença? É uma aposentadoria por invalidez? Porque são caminhos diferentes. Se for um BPC, seu CAD único está atualizado, houve de fato a suspensão, é necessário verificar no sistema do INSS o que aconteceu. Se for algo nesse sentido, provavelmente o INSS te notificou para poder apresentar uma defesa, então para poder atualizar o seu CAD único. Mas se for uma aposentadoria, provavelmente houve uma revisão desse benefício. Nesse caso, é importante você procurar um advogado para poder entender o que aconteceu. Pode ser que você precise ir para o judiciário, mas talvez você consiga resolver de maneira administrativa. Uma simples atualização no CAD único já resolve a situação. Lembrando que vai depender de qual benefício, né? Você não falou qual que é o seu benefício, mas vai depender de qual benefício que você está falando. Vamos para a próxima pergunta. É quem? É pra Gá? Pra Gra. Gra tá respondendo tanta coisa. Mas olha! Vamos lá. Joaquim, de Brasília. Não sei se é Brasília de Minas ou Brasília DF. Ele fala o seguinte, que negaram a aposentadoria por faltar 1 mês, né, de contribuição. Tem alguma solução? Seu Joaquim, eu acredito que tenha sim. O importante é verificar o que aconteceu, fazer uma análise desse seu processo administrativo e aí fazer a retificação necessária. Porque, por vezes, o que acontece? Há alguma inconsistência no CNIS. E aí, essa inconsistência, ela deve e tem que ser sanada. Talvez seja algo até simples, uma complementação, né, que recolheu a menor. Então, o que deve acontecer aí é verificar esse processo administrativo, verificar o CNIS. O mais aconselhável é que todas as pessoas façam um planejamento previdenciário, porque assim ela vai evitar passar por esse tipo, né, de constrangimento, né, porque é algo inesperado. Todo mundo que trabalhou a vida inteira sonha na aposentadoria, né? Sonha com aposentadoria. Até nós que somos jovens sonhamos com aposentadoria. Sim, queremos aposentar. Rafa, uma pergunta aqui. Meu nome é Neide, ela também não se identificou de qual cidade que é. Ela questionou o seguinte, eu cuido da minha mãe e ouço muita gente falar que posso receber um benefício por isso. Existe isso mesmo?
Neide, mais uma vez, obrigado pela audiência. Se a sua mãe ela recebe um benefício, uma aposentadoria, é possível se requerer uma complementação de 25%. Para quem, né, a quem se destina essa complementação de 25%? Para aquelas pessoas que são aposentadas e que não conseguem se manter sozinhas, que elas precisam do auxílio de uma terceira pessoa para poder sobreviver, né? Para poder auxiliar ela ali nas atividades básicas do dia a dia, no banho. E aí, se é o seu caso, é possível se requerer um acréscimo de 25% do benefício da aposentadoria. Fábio, eu já vou para outra pergunta. A pessoa Aí, não se só identifica. complementando, né, que essa aposentadoria, ela deve ser por incapacidade permanente, que é aquela famosa aposentadoria por invalidez. Tem muita gente Né? que pergunta, recebo o PPC deficiente, né? Posso receber o acréscimo? Isso. É só E no não caso de pode. aposentadoria. Podia, né? Podia sim, né? Deveria, né? As pessoas, até porque quem tem uma deficiência e precisa Sim. de um auxílio de terceiros, né? Não, é verdade. Mas a lei permite só aposentadoria por invalidez. Outra pergunta para Fábio. A pessoa não se identifica, ela diz que ela foi reprovada na perícia ou reprovado, mas que segue doente. Será que se recomeça ou se recorre na via administrativa? Eu acredito que é na via administrativa, porque é o prazo, né? Recorrer, né? Quando o segurado ele faz uma perícia no INSS e a perícia é negada, tem 2 caminhos a se seguir, né? Ou ela pode recorrer no próprio INSS ou entrar na via judicial. O que geralmente a gente aconselha nos casos de auxílio-doença? Para recorrer no INSS, geralmente os recursos são negados porque na via administrativa não é permitido fazer nova perícia. Então, eles vão fundamentar, vai concluir com base na primeira perícia. Nesses casos de auxílio-doença, a gente recomenda entrar com o processo na justiça. Então, o recomendado é que você procure um especialista na área de previdência, que ele vai te auxiliar. Primeiro, ele vai olhar por qual motivo foi negado, né? Porque talvez é uma negativa que não permita entrar na justiça e nem entrar novamente no INSS, mas se permitir, o advogado especialista ele vai ingressar com a ação judicial solicitando o auxílio-doença ou também, dependendo do caso, uma aposentadoria por invalidez. Fábio, tem uma última pergunta aqui, eu acho que eu vou dirigir ela para Gra. Aquela questão, já perguntaram no último programa, eu vou repetir para ela, porque uma nova pessoa que me enviou, que é Davi, que disseram que pagando uma taxa dá para acelerar a aposentadoria. Isso é verdade? Existe isso, Gra? O jeitinho Gra. Esclarece, por favor, pro Davi, pra gente. Davi, muito obrigado pela audiência e pela participação. Sim. Davi, gostaria sim que tivesse esse famoso jeitinho, mas não tem, sabe? O certo mesmo é fazer o planejamento previdenciário, verificar qual que é a melhor forma e qual que era a melhor hora de se aposentar. E é isso, trabalhar para que as coisas aconteçam. Realmente não existe o jeitinho. Na maioria das vezes, quando um profissional ou alguém fala, olha, eu vou dar um jeitinho, eu vou conseguir, certamente esse seu benefício vai ser indeferido. Então, não existe. Né? Não tem como. É isso aí, nós acabamos então com o nosso bloco, né? Falei Segurado. E agora, vamos caminhando pro final, Fábio. Você ia perguntar pra Gra. Sim, chegando aqui já ao final, Gra. O que você gostaria que alguém tivesse te dito no início da sua profissão, quando você iniciou aí? O que você gostaria? Que a gente fala assim, se alguém tivesse me avisado, se alguém tivesse falado isso comigo, talvez mudaria em algo. Sim. É importante, verdade, antes de você né? responder, é importante a gente falar, por causa dessa pergunta, tem muitos estudantes de direito que nos assistem, né? Sim. Inclusive, nós queríamos mandar um abraço pros nossos estagiários, né? Porque tem uma lenda que quem sustenta, quem faz a justiça andar no Brasil são os estagiários. Sim. São os estagiários dos Eu advogados que escrevem pro estagiário do juiz, que escreve pro estagiário do MP. Então, assim, E assim nosso vai. abraço pros nossos estagiários, né? Saulo e Júlia, que tá lá no escritório. Vai mandar um pra você também? Maria Cecília e Maria Fernanda. Mas é isso, mais para poder esclarecer para as pessoas que são estudantes que nos ouvem, para poder direcionar. Mas então, o que você diria para você, agrado do primeiro dia ali de... A gente sofre demais. A humilhação de cada dia. Humilhação. Mas é bom porque o sofrimento produz crescimento. Então, isso é válido. Mas eu diria, seja organizada. Não dê jeitinho para ninguém. Não faça mais barato. Divida, mas não cobre mais barato. Não faça de graça. Você não é valorizado por aquilo que você dá de graça. Então, não faça de graça. Cobre. É o seu trabalho. Quanto ao cliente,
O cliente deixou documentação, faça uma relação da documentação que ele deixou. Faça com que ele assine a entrada e a saída da documentação, para que você não possa ter dor de cabeça futuramente. Trate todo e qualquer cliente de igual para igual, com respeito, com cordialidade. Não interessa se o cliente está pagando mais ou menos, ele é o seu cliente. Se o cliente chegou estressado no seu escritório, aguente firme. É ele que está trazendo sustento. E é dali que vai vir mais, vai vir outros. Tem dias que a gente não está no melhor dia, então tudo ok, tá tudo certo. E é isso. Faz parte. Mas uma organização, organizar mesmo, sabe? Se organizar quanto à documentação, quanto ao atendimento de pessoal, isso é, assim, fundamental. Não existe. O escritório que ele é desorganizado, ele não cresce. O profissional que ele é desorganizado, ele não cresce. O profissional que não cobra pelo seu serviço, ele não cresce. Seja generoso, assim como foram com você. E ainda que não tenham sido, seja generoso, porque Deus recompensa. Então, assim, graças a Deus, eu sou muito feliz hoje, no lugar que eu estou, no lugar que eu ocupo, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Então, assim, eu sou muito feliz. A gente tem que ter isso, a gente tem que conseguir se realizar. É difícil, mas se a gente seguir assim, se alinhar, fazer tudo direitinho, o caminho fica mais fácil. Então, assim, para quem está começando, é de fato se organizar. É fazer protocolo de tudo e atender com excelência. É isso. Caramba. Muito bem. E para a pessoa que vai se aposentar, que pretende se aposentar, quais são as dicas que você dá? Planejamento previdenciário. Com um profissional habilitado ali, preparado. É isso. O caminho é esse. Planejamento previdenciário. É o que ele precisa. Todo e qualquer segurado. Ainda que não seja segurado. A pessoa não é segurada, nunca contribuiu, quer se aposentar, planejamento previdenciário. Seu advogado vai cobrar caro. Não importa. Talvez o caro agora vai compensar quando você for aposentar, né, Gra? Justamente. Porque não é caro, é investimento. É investimento. A gente estava falando no backstage das diferenças de planejamento previdenciário. Você trouxe um pouquinho da realidade. Fala pra gente, de novo, a importância de se aposentar, de repente, fazer o planejamento previdenciário para poder receber a mais, que você falou antes de começar. Assim, é que às vezes, né, a pessoa chega no escritório e ela quer já de imediato se aposentar. E quando você vai estudar o caso dela, de fato, ela pode se aposentar, ela cumpriu os requisitos, ela vai se aposentar com um salário mínimo. Só que através do planejamento previdenciário, você descobre que daqui 4 anos, ela vai receber 3, 4 salários mínimos. Vai melhorar muito para ela, vai fazer uma diferença muito grande. Então, por que não oferecer o que é melhor? É aquela parte que eu falo que entra uma questão de ética, sabe? Talvez você esteja até com um processo, né, judicializado, tudo bonitinho, tá andando... Tá lá, tá recorrendo. Recorreu, ganhou, recorreu, o INSS recorreu. E aí nesse tempo, o cliente, o segurado, ele já conquistou uma outra modalidade de aposentadoria, o direito. E nessa modalidade, ele vai ganhar mais. Então, eu acredito que, assim... O advogado, ele tem que ser extremamente honesto com ele mesmo e com o cliente também. Porque ele vai deixar de ganhar, se ele desistir ali, ele vai deixar de ganhar. Só que, em compensação, o cliente dele, ao invés de receber um salário mínimo, vai receber 3, vai receber 4. Então, assim, poxa vida, mas eu vou perder meus honorários, vou fazer um bem para ele, mas eu vou perder meus honorários. Combina com o seu cliente, explica para ele a situação e combina com ele. Então, assim, eu acho que é muito mais vantajoso. E é aí que entra o planejamento. E se o advogado fizer também um bom atendimento, pode ter certeza que pode demorar a aposentadoria, mas o cliente vai retornar para te procurar. Justamente. Então, vale muito a pena, é muito válido.
Gente, é isso. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso quarto episódio. Queria demais, Gra, agradecer por aceitar o nosso convite. Sem Eu que dúvida, agradeço. as portas do nosso episódio, do nosso podcast, na verdade, estão abertas para você, como do escritório já esteve, e sem dúvida foi muito bom. Passou muito rápido, quando o papo é bom, né? Passa muito rápido. Então, nós queríamos te agradecer mais uma vez por participar conosco. Nós queríamos agradecer quem nos assiste por ficar aqui, né, até o final. Queria mais uma vez pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar esse vídeo e também nos seguir nas nossas redes sociais, né? Não deixar de nos acompanhar. Meu Instagram é fabianeazevedo.advocacia. O meu é Rafael Gomes, _ADV. E o seu, Gra? O meu é Sari Ramos. sariramos.adv, não é isso? Então é isso. Não se esqueça de comentar aqui no final do vídeo de onde você nos assiste. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência.